Bom, vamos falar rapidinho do que é a notícia, porque, querendo ou não, o pessoal deve ter visto aí, no dia 8 de abril, né, a Sony anunciou uma parceria com a Netflix, né, a Sony Pictures Entertainment anunciou um acordo de 5 anos com a Netflix, e basicamente, o que é? Nos Estados Unidos, o filme da Sony estreia nos cinemas, ele vai ter um período de exclusividade nos cinemas, ele depois vai ter um período de exclusividade em plataformas de serviço on demand, para você pagar, para você alugar por um tempo determinado, e após terminar esse prazo nos serviços on demand, a Netflix, esses filmes da Sony irão diretamente para a Netflix e ficarão por um período. O que se dizem é que normalmente, depois de cinema e depois de serviços de streaming para aluguel, são 18 meses normalmente. Não sei se essas janelas vão ser diminuídas depois com toda essa questão de Covid ou não. Mas normalmente são 18 meses. E aí, bom, só seguindo na Sony, isso já parte de uma parceria que a Netflix tem com o estúdio de animação da Sony. Então, por exemplo, Homem-Aranha no Aranhaverso, filme premiadíssimo do Oscar, ganhador de tudo do Oscar, já ficou por muito tempo no serviço da Netflix. Então, isso já não é uma parceria com a Sony que é velha. Já vem de um tempinho agora, só ampliou para a Sony Pictures Entertainment no geral. E no final das contas, uma outra informação que é interessante é que, além desses contratos de licenciamento, a Sony se propôs a produzir pelo menos 2 a 3 filmes por ano exclusivos para a Netflix. Isso tudo começando com as estreias do ano que vem. Então você vai ter muitos filmes tipo Morbius, você vai ter Uncharted, você vai ter, até anotei aqui outros aqui, o novo filme do Homem-Aranha no Aranhaverso, são algumas das produções que vão fazer parte do catálogo da Netflix, talvez em 2023, talvez em 2024, dependendo de que tão longa for essa janela de exclusividade com as outras plataformas. Essa notícia, ela parece pequena, mas ela mexeu bastante os bastidores do mercado de entretenimento, porque essa decisão ela pode ser entendida como a Sony, optando por não lançar o seu próprio serviço de streaming, né, e encontrando aí uma via mais rentável de poder lançar o seu produto. Então, todas as gigantes, elas têm uma estratégia de distribuição muito bem definidas. A Disney hoje, dentro do pacote de assinatura, você paga um adicional premium para você assistir, então é como se fosse literalmente um cinema em casa. A Warner hoje conta com a HBO Max como a sua plataforma de distribuição. A Paramount Plus tem a Paramount Plus, tem o seu próprio serviço de streaming, e a Universal aí nos Estados Unidos, e isso é um ponto importante, vale lembrar que isso tudo a gente está falando só para o mercado americano, né, é como isso está acontecendo aí. E a Universal também eu sei que tem, apesar de ser bem... É o Peacock, né? Apesar de ainda ser bem inicial, ainda está engatinhando, mas ela conta com o seu serviço, é isso que importa. A Sony não contava com esse serviço e existia uma expectativa pelo tamanho do estúdio deles contarem com o seu próprio serviço de streaming. Não foi o que aconteceu. A Sony, eu acho que ela está criando uma terceira via, né? Então você tem as plataformas de streaming que se tornaram estúdios de produção. E você tem os estúdios de produção que desenvolveram as suas próprias plataformas de streaming. Então, acabam se encontrando num ponto em comum. A Sony, ela entendeu que ela pode andar no meio do caminho e fazer acordos bilaterais e aí encontrar a melhor plataforma para fazer a distribuição do seu produto e ter o seu produto lançado. E isso, nos Estados Unidos, é muito importante. Isso vai muito além do que uma parceria para você ter seus filmes, seja na Amazon, seja na Netflix. Vamos pegar o exemplo de The Father. A Sony não tem uma plataforma própria hoje para lançar os seus produtos. Se o filme não fosse lançado no cinema, o que aconteceria com ele depois de ter ficado no período de aluguel nas plataformas de VOD? A gente não sabe, né? O filme ele correria o risco de ficar inacessível por muito tempo, né? Então, nos Estados Unidos é muito importante que você tenha um parceiro. E aí vale mencionar, como o Guilherme já estava falando, que os parceiros eles variam de país para país. Então, a Sony, ela tem um acordo na Europa, ela tem este acordo que passa a valer a partir do ano que vem nos Estados Unidos, ela tem o acordo dela no Brasil. No Brasil, a Sony tem distribuição pela HBO e pela Telecine, outros também, mas são os dois principais. Então,
para a Sony, isso é uma estratégia muito importante, até para ela poder promover seus filmes num cenário de Oscar, numa temporada de alta premiação. Né? Então, para o cenário americano, é muito importante que isso fique claro, assim, para as pessoas entenderem que vai muito além de, estou me filiando à Netflix para meu catálogo ficar lá. Não, nos Estados Unidos é extremamente necessário que você tenha uma parceria de divulgação. E vale muito a pena mencionar também, né, que apesar de que todas as empresas, esses conglomerados gigantescos de mídia, eles queiram ter o seu serviço de streaming próprio para gerar uma receita muito maior, né, como o caso da Disney, que quis tirar todos os filmes da Marvel da Netflix, eles poderiam muito bem ter continuado e continuariam gerando uma receita muito maior, porque eu trouxe 2 exemplos muito claros aqui, que são o caso de o The Office e o caso de Friends. Friends, eu consegui o dado, em 2015 a Netflix licenciou o conteúdo de Friends por $100 milhões por alguns anos. A HBO Max pagou $500 milhões para tirar o conteúdo da Netflix. Ou seja, a Netflix fez uma proposta para manter Friends na sua plataforma, acho que foram 400 e poucos milhões, e a HBO Max falou, não, eu quero, ainda que Friends seja um conteúdo produzido pela Warner, que é pai da HBO Max, mas assim vale o contrato de licenciamento. A mesma coisa aconteceu com The Office. The Office foi uma produção da Universal, e eles pagaram 100 milhões, eles decidiram que vão pagar 100 milhões por ano para tirar da Netflix e colocar no Peacock. Então, a Netflix perde? Claro que perde, porque querendo ou não, era uma das principais séries assistidas pelos seus assinantes. Então, por isso mesmo que a própria Netflix, depois que saiu The Office, depois que saiu Friends, eles compraram os direitos de licenciamento de Seinfeld, que foi um rom-com, não sei se é rom-com, mas é um sitcom que foi muito popular nos anos 90, para eles terem esse tipo de conteúdo na plataforma. Então, você, citando o exemplo da Sony, não precisa necessariamente criar um serviço de streaming próprio. Você pode muito bem não ter essa dor de cabeça e licenciar e continuar gerando milhões de dólares. E agora, só para pegar essa mesma leva que você falou de parceiros, a Sony, ao ver isso, fez um outro acordo com a Disney. Então, após o período de licenciamento que os filmes vão ficar na plataforma da Netflix, eles vão para o Disney Plus e para Hulu. Porque a Disney, de acordo com relatos, né, do próprio CEO, do próprio CEO, não o Bob Iger, o Bob Chapek, eles falam que eles preferem ter o conteúdo muito a longo prazo do que a curto, meio prazo. Porque, querendo ou não, os filmes do Homem-Aranha, a primeira trilogia, fazem parte disso. Então, do MCU, e tem um buraco ali no catálogo da Marvel, né? Exatamente. É uma composição de catálogo, né? Para quem tiver com talvez dúvida de, e o Brasil, eu tinha falado que aqui a Sony tem acordos com a HBO e com a Telecine, mas nada impede de que quando esses contratos de exclusividade expirem, a Netflix possa abraçar um acordo global e aí as produções da Sony também estarem disponíveis aqui dentro do território brasileiro, nada impede. Eu queria fazer uma pergunta para vocês dois que estão nos Estados Unidos e têm mais acesso. Esse contrato de exclusividade que a Sony está fazendo, ela tinha com a Starz Entertainment, né? Sim. Ela tinha esse mesmo acordo com a Starz, aliás, há muito tempo, pelo que eu pesquisei, desde 2005. Vocês acham que é o fim da Starz? Porque o principal atrativo da Starz é o conteúdo da Sony. Olha, a Starz é um canal que eu não utilizo. Eu utilizei uma vez de fato. Eu peguei aqueles 7 dias grátis somente para assistir o segundo filme do Homem-Aranha, desse último aqui, né? É o Far From Home, né? Sim. Mas é só isso. Eu nunca paguei extra nunca nem me interessei em pagar coisa extra, porque muitos dos filmes tem um acordo de licenciamento com outras plataformas, não é super exclusivo. Então, talvez sim seja o fim da Starz. E aí você vê, né, um buraco ainda maior na MGM, né? Porque querendo ou não, a MGM é dona da Starz, se eu não me engano. Posso estar falando besteira, mas a MGM fez um acordo com a Paramount agora, né? Fez um acordo com a Paramount, isso mesmo. Aliás, é um acordo bem inteligente, né? Porque você vê momentos de mercado.
A Paramount está abrindo mão de ter exclusividade dos seus lançamentos direto na sua plataforma para ter no seu catálogo os filmes da MGM. Uhum. O que é muito bacana, porque eu tive a minha primeira experiência navegando na Paramount Plus essa semana, porque, enfim, eu assinei a Vivo e veio de brinde e liberou para mim. E é um catálogo muito limitado, tem pouquíssima coisa. Então, tudo é uma estratégia de mercado. O que a Paramount entendeu? Eu não preciso ter exclusividade dos meus próprios lançamentos, eu preciso ter catálogo. Eu preciso justificar para o assinante e para o usuário que vale a pena ele gastar dinheiro para contar com a Paramount dentro das plataformas de streaming dele. Ela não está preocupada com o lançamento, ela está preocupada com ganhar corpo. Depois, num futuro próximo, ela parte para uma outra frente. Mas é um exemplo bacana de você ver que, às vezes, uma decisão ela tem muito fundamento por trás, né? Tudo depende do momento daquela plataforma. Exato. Meninas, eu queria perguntar se vocês se incomodam de eu compartilhar aqui na tela a divisão por plataforma com os percentuais, que eu acho que é um visual interessante, assim, olhar. Vamos ver. E só para corrigir, enquanto a Carol compartilha, a Stars, para quem vai assistir depois, é da Lionsgate. Então, a Lionsgate, que é um dos outros grandes estúdios, né, de Hollywood, ele vai acabar abdicando desse trunfo que eles tinham. Mas aí você vê, né, a divisão. Netflix está quase abaixo dos 50%, né? 2 anos atrás estava com acima dos 64% de mercado, e tem tudo para diminuir, mas eu acho que isso acaba gerando uma competição muito boa, né? Como eu sempre falo, é muito difícil a gente saber a real de quantas pessoas, dos mais de 200 milhões de pessoas que têm a Amazon Prime, que assistem ao Prime Video, mas eu tenho certeza que esse recorte da Disney Plus vai acabar ficando muito maior daqui uns anos. Não sei, né? É aquele debate que a gente sempre teve, né, Paulo? É difícil você querer tirar o legado da Netflix, não tirar o legado, mas você tirar você tirar o corte principal de mercado da Netflix. Sim. E você querer fazer as pessoas não assinarem a Netflix. É muito difícil hoje em dia. Tem gente que gosta de fazer teorias de conspiração assim e falar que a Netflix está diminuindo e tal. Eu, muitas vezes, no La Campana, falei que eu, em alguns momentos, optaria por não ter assinatura da Netflix. É uma opinião muito, muito particular minha da qualidade dos conteúdos originais dela. Não existe a menor possibilidade da Netflix um dia sequer perder o protagonismo que ela tem, pelo menos na configuração que a gente tem hoje. Eu vejo também com outro olhar que talvez esses acordos que a Netflix está fazendo com a Sony, e aí eu falo acordos porque eu não duvido que a gente veja outros no futuro, seja talvez o momento que a Netflix entendeu como empresa, de que é o momento dela equilibrar as contas dela. Todo mundo sabe que a Netflix fecha no vermelho todos os anos. Várias empresas de tecnologia e de mídia são assim, isso faz parte. Mas talvez ela tenha entendido que agora ela precisa equilibrar as contas e ela precisa... reformulando, ela entendeu o grau de maturação que ela tem no mercado. Ela sabe que essa fatia da torta que a gente está vendo aqui na tela, ela pode ganhar um pouco mais, um pouco menos, mas ela vai continuar com a grande maioria. Então agora ela vai terceirizar para outros estúdios, produzirem o conteúdo para ela. É o que você relatou agora. A Sony vai produzir de 2 a 3 filmes exclusivos para a Netflix. Então a Netflix ela se apoia nesse conteúdo original terceirizado, porque vai estar com a marca dela lá, vai estar com o conteúdo original, e ela não precisa gastar esse dinheiro. E aí pode ser uma primeira tentativa da Netflix de falar, eu vou parar de querer correr de ter 90% do market share, vou ficar aqui tranquila com 50%, talvez eu veja cair para 45%, mas eu vou equilibrar as minhas contas. Exato. E aí pode ser que aconteça. E ela tá rindo à toa, porque olha como tá colorido esse lado esquerdo do gráfico. A galera tá se matando ali. E são empresas gigantes e estão se matando e a Netflix tá rindo sozinha. Eu acho a hora que eu vi esse gráfico, eu falei, cara, é um visual assim, muito forte, né? Muito consistente do que está acontecendo. E é muito legal a gente observar essa movimentação, porque acho que você ter uma empresa dona do mercado também, né? Não é bacana em termos criativos, de produção, inclusive de regulação do mercado, né? Você depender de uma empresa, tá na mão de uma empresa. Então, ainda está pouquinho ali, mas conforme essas articulações vão acontecendo, eu acho que a gente tende a ver, talvez, mais parcerias, alianças, uma Netflix um pouco menos
ainda preponderante, mas um pouco menos dona do mercado, e de repente algumas associações assim que vão dar pelo menos mais duas, porque a dificuldade hoje a gente fala muito disso aqui, né? Qual plataforma você está assinando? Com essa configuração também que está hoje, é um contra um monte, e a sua decisão dentro desse um monte, hoje eu assino a Netflix, assino a Disney Plus, assino a Amazon, mas nem tenho tempo também de ficar olhando todas essas plataformas. Tenho vontade de assinar HBO, mas não vou assinar HBO, não dá tempo. Talvez se esses catálogos se combinassem em 3 opções, 4 opções de plataforma com 25% de market share cada uma, talvez eu assinasse as 4. Mas essa loucura que tá, então acho que é uma dança das cadeiras interessante da gente olhar. Eu vou lembrar vocês que daqui a 9 minutos eu tenho outra live. Não, tranquila. Gente, e tô olhando aqui Cineflor arrasando de postar em inglês. Só para deixar claro, Paulo, eu tô no Brasil. Eu até viajava antes do Covid, né? Agora estou assim, no aconchego aqui do Brasil, pretendo ficar pelo menos mais uns 2 anos aqui sem sair da minha casa. Maravilha. Então, tô aqui, não tô lá nos Estados Unidos com o Gui, não. Maravilha. Mas eu achei, Carol, acho que a gente cobriu bastante, a gente falou sobre tudo, a gente até saiu um pouco do tempo para falar sobre a Globoplay, que eu achei super válido, porque querendo ou não, muito bom. É o neném do Brasil, né? A Globo, quem não goste da Globo em si, né? Mas a Globoplay joga uma parte muito importante, né? Então eu achei super válido, então por isso que eu nem me estressei muito em sair e falar um pouco disso, porque é até interessante, né? Eu gostaria muito que a Globoplay pudesse, sei lá, investisse uma boa grana em algum grande nome de alguma franquia, sei lá, comprar os direitos de licenciamento de uma Missão Impossível ou de Velozes e Furiosos, para você ter essas franquias exclusivamente no Globoplay, porque, querendo ou não, isso traz uma bagagem muito importante. É o que a gente volta a falar, né? Só para terminar o último pensamento aqui para mim, é o que a Netflix tinha de vantagem, né? O que ela tinha? Ela tinha duas das principais séries da história, né? Friends e The Office. Ela tinha todos os filmes do universo cinematográfico da Marvel. Total. Então, ela não tinha como competir. Hoje ela tem algumas coisas importantes? Sim, claro que tem. E continua licenciando muitos conteúdos muito importantes, mas no final das contas, é legal essa competição. É legal essa competição. Não para o consumidor, porque o bolso fica pesado, mas no final das contas, para o mercado é legal. Essa dança das cadeiras que a Carol estava falando, bom, quem está assistindo a gente aqui, acho que ama a indústria do entretenimento e acompanha de alguma forma, então algo para você ficar de olho e aí, às vezes, tomar sua decisão de qual assinar, qual cancelar, é ver esses movimentos do que a gente discutiu agora. Quais estúdios de produção esses streamings vão absorver? Né? Quem é que vai entrar dentro do catálogo da Paramount? Quem é que a Apple TV vai trazer para dentro? É a Sony também? É a A24? É a Lionsgate? Agora que a Starz está correndo risco porque a Sony saiu. Então, essas aquisições para dentro das plataformas de streaming é o que vai fazer toda a diferença. Né? Quem tinha que criar streaming já criou. São os grandes players do mercado. Agora é a briga pelo conteúdo, agora é a briga pelos estúdios. E eu acho que essa temporada de premiações acelerou um pouco esse processo, porque o Oscar se viu na obrigação de ter que liberar filmes que foram lançados só na televisão, tirou um pouco a obrigatoriedade do cinema, e aí faz sentido você investir na aquisição de estúdios, né? Porque no final das contas o que você quer trazer um Oscar para casa é você estar em evidência na temporada de premiações, senão você não é uma plataforma de streaming. Exato. Então essas movimentações são as movimentações que eu acho que a partir de agora vão valer a pena, e é onde a Globoplay acho que ela vai entrar, e aqui no mercado brasileiro ela vai bater de frente com essas que têm porcentagens menores. Ela já sai na frente de Paramount, ela já sai na frente de HBO Max, até por conta do preço, que no Brasil é abusivo, mas ela vai bater de frente nessa questão de aquisição de conteúdo, com certeza.